Senhor nosso Deus, nós estamos na tua casa para glorificar e exaltar o teu maravilhoso nome. Te louvamos por mais uma chuva suave que cai sobre nossa região, nossa cidade. Com certeza, ela é acompanhada de outras e muitas bênçãos que o Senhor tem nos derramado. Te pedimos por aqueles que já chegaram ao santuário nesta noite, por aqueles que estão a caminho e vão chegar ainda, que sejamos todos alcançados pelo teu poder e da tua unção, e que através da coordenação do teu Espírito possamos estar cultuando em Espírito e em verdade. Toma cada ato desse culto, cada pessoa que vier ou indiretamente estamos envolvidos na condição humana dele, para que o Senhor nos capacite, para que possamos sairmos daqui alimentados do Senhor. Te damos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amados, nós estamos gratos a Deus. Eu sei que sereno, pequeno chuva, pequeno sereno já, com certeza já atrapalha ou impede, dificulta alguns de virem ao templo, mas certamente alguns ainda vão chegar. Nós vamos fazer uma leitura que se encontra em 1 João 4, 14 a 16. Como sempre, o fazemos na ordem que aí está na nossa projeção. 1 João 4, de 14 a 16. Diz-nos assim este texto: E nós temos visto e testificamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor, e quem permanece em amor, permanece em Deus e Deus nele. Essa é a mensagem que nós vamos cantar agora. Cantarei ao meu Salvador. Hino 66 do Inário para o Povo Cristão. Vamos começar a primeira música desta noite, cantando e exaltando esse Deus maravilhoso. Yeah.
nós vamos entregar nossos dízimos e as nossas ofertas, consagrar as nossas vidas diante do altar do Senhor, cantando que nós queremos estar ao pé da cruz, ao pé do Senhor, na presença do Senhor, adorando como Ele merece, ao pé da cruz. Todos os irmãos, adolescentes, jovens que deram seus nomes
claro, nosso irmão Alessandro precisa estar atento. Já treinei alguém, irmão Alessandro, que vai levar o ônibus sem problema, 7 horas vai estar aqui. Eu programei uma pessoa que vai levar o ônibus, vai sair lá 5 horas, mas na hora é vocês, a coordenação que vai definir. Como o ônibus é nosso, então vocês vão sair a hora que vocês determinarem. Eu quero também que os irmãos estejam orando a Deus, agradecendo pela viagem que fizemos ontem, Congresso da MCA, um grupo bom de irmãs da nossa igreja, da primeira, Vila Nova e todas as igrejas da região, foi um congresso abençoado, uma viagem tranquila e de volta, muito bom. Vamos agradecer a Deus. Vamos continuar orando pelos projetos que essa igreja tem. Projeto na área de construção, projeto na área espiritual, como eleição da nova diretoria, batismos no final de dezembro, e, enfim, há uma série de atividades. Nós estamos com a atividade, vai chegar na reta final do ano, aperta tanto a agenda, que nós vamos ter que, depois eu vou falar com os irmãos sobre isso, mas no final do mês vai ter uma quarta, então nós vamos ter que substituir algumas células para realizarmos um culto no lar, porque não temos mais datas ou dias disponíveis. Louvamos a Deus porque se temos uma agenda cheia, é porque estamos buscando servir, adorar esse Deus e anunciar o seu Evangelho. Vamos orar também pelas congregações. Nós temos 4 congregações que funcionam permanentemente como uma agenda de igreja, e cada uma delas com seu vídeo, para que Deus abençoe, principalmente a congregação do Operário, quando as crianças de lá vão participar também do musical do final do ano aqui conosco. Então, que Deus esteja nos ajudando e abençoando essas congregações. Se nós puderem, vamos colocar aqueles que puderem de pé, vamos falar com a praia. Deus certamente vai estar conosco, nos acompanhando. E nós vamos, com isso, fazer a nossa oração, cada um fazendo a sua prece, colocando a sua oração diante do Pai. Nosso irmão Nilson vai estar orando em voz alta, mas ou o seu acompanhamento em silêncio, em espírito. Mas é o momento que você pode abrir o seu coração em Deus, que conhece o mais profundo do nosso ser, para receber o seu louvor, a sua adoração, o seu agradecimento e receber a sua súplica, a sua intercessão. Falemos com Deus.
dizendo que nós estamos alegres e reconhecemos que o Senhor reina no meio de nós. Eu posso ver
Nós podemos confiar no Senhor, porque o Senhor Ele cuida daqueles que são seus. Por mais dificuldades que nós passemos, por mais temores que nós tenhamos no nosso coração, Deus cuida de nós. Nós podemos nos deleitar diante do Senhor e falar ao Senhor: Senhor, eu estou passando por dificuldades, Senhor, eu preciso do teu colo. Então, se na vida não tem direção, é preciso tomar uma decisão. Então nós sabemos que existe alguém que nos ama e nos quer dar a palavra. Está escrito exatamente nessa música. Esse é o nosso Senhor Deus, esse é o nosso Senhor Jesus, aquele que cuida de cada um de nós. Eu preciso beber por aqui.
estamos dispostos a se entregar diante da Tua presença em adoração. Deus, que o Senhor tenha ouvido e que isso tenha saído como perfeito louvor, Senhor, que transborda de alegria, que transborda de emoção, de certeza de que o Senhor está presente aqui, da certeza de que o Senhor está abundantemente fazendo maravilhas em nosso meio. Nós te adoramos, rendemos louvores a Ti, porque nós choramos no nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Meu Deus, aqui estão um grupo de crianças juniores, crianças que representam não só as suas famílias, mas que representam uma sociedade maior, uma igreja logo ali, uma manhã que logo está quase chegando. Pai, eu quero te pedir por elas e ao mesmo tempo te suplicar pelas irmãs que vão ministrar sobre elas, que elas sejam ungidas pelo teu Espírito, que todo aprendizado plantado nesses pequenos corações perdure por toda a vida e ultrapasse até a eternidade com frutos de salvação. Te oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês. Bem tranquilo, sem pressa. Muito bom. Se você trouxe a sua Bíblia, antes de você comprar, eu queria só dar uma palavra rápida de agradecimento à homenagem que ele fez a mim nessa manhã e também para alguns talvez dos mais novatos não conhecem, né? Minha filha Sandra, né? Essa é a filha mais velha, mãe de Mateus, a Giovana do Davi que fica ali. E cadê a Giovana? Tem? Muito obrigado. Giovana é uma citada aqui na geografia. Obrigado, querido, por ter vindo. Viemos fazer uma surpresa gostosa hoje. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 15. Eu vou ler hoje algo que eu não estou acostumado a fazer. Realmente eu leio um ou dois versículos, 3 no máximo. Hoje eu vou ler de 11 a 32. 21 versículos. Mas vai ficar tranquilo que eu não vou analisar um por um, ponto a ponto, não. Vou encerrar a realização de hora com certeza. Lucas 15, de 11 a 32. A parábola do filho pródigo. Porque se eu ler um pedaço, talvez não vai ficar completa a história. Lucas 15, de 11 a 32. Jesus continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me parte dos bens que me pertencem. E o pai repartiu os bens entre os 2. Poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. Tendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. Então ele foi e se chegou a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. Ele desejava encher o estômago com as alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então caiu em si e disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe: Pai, eu pequei contra o céu perante ti. Eu já não sou digno de ser sequer chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. Então, levantando-se, foi para seu pai. Quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão. E, correndo, lançou-se ao pescoço e o beijou. O filho disse: Pai, eu pequei contra o céu perante ti. Já não sou digno de ser chamado sequer teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor túnica e vestiu com ela
e começaram a alegrar-se. O filho mais velho estava no campo. Quando voltou e chegou perto da casa, ouviu a música e as danças, chamando um dos criados, perguntou-lhe o que era aquilo. Ele lhe disse: veio teu irmão e o teu pai matou o bezerro cevado porque o recebeu salvo e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. Então saiu o pai e insistia com ele. Mas ele respondeu a seu pai: olha, sirvo-te há tantos anos, sem nunca transgredirmos o teu mandamento, e nunca me deste sequer um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o bezerro cevado. Mas respondeu-lhe o pai: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos e folgarmos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Querido Deus, eu estou diante da tua palavra, e eu sei, Pai, e tremo diante da responsabilidade de transmitir, mas eu confio no teu poder, na unção do Senhor, que vai falar do nosso coração. Por isso eu te agradeço antecipado, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Recebamos. Ao longo do meu ministério, muitas vezes, não sei nem se dezenas ou mais de vezes, preguei sobre esse texto. A maioria das pessoas que estão aqui nessa noite, crentes ou não, certamente já ouviram, principalmente os crentes, já ouviram sermões ou mensagens sobre esse texto. Mas eu quero fazer algo diferente hoje. Eu não quero pensar muito sobre o filho pródigo. Eu quero pensar no pai do filho pródigo. Qualquer mensagem evangelística que quiséssemos tirar daqui, tiraríamos com uma riqueza teológica muito grande, abordando, focalizando no filho e transportando isso para o campo espiritual. Vemos que o nosso Pai, nos chamando de filhos, o relacionamento é similar ou semelhante. Mas eu quero pensar com os irmãos, eu quero te convidar para acompanhar o nosso raciocínio de como aquele pai, o que aquele pai passou, o que o filho passou, nós sabemos. Ele pegou e pediu uma herança que não tinha direito, porque herança é quando o pai morre ou a mãe morre e não estavam vivos. Pegou a fortuna e saiu e gastou e dissipou e esbanjou e torrou tudo e acabou o pobre. Mas e o pai? Vamos pensar um pouquinho sobre esse pai. Primeiro, a luta do pai para convencer o filho a não fazer tal besteira. O filho que, junto com o seu irmão, ele era o mais novo, talvez influenciado por amigos, por más companhias, porque a Bíblia nos ensina que as más companhias corrompem os bons costumes. E agora, simples e unicamente, nós vemos um pai, no primeiro momento, tentando dialogar e dizer: meu filho, você não vai fazer isso comigo. Primeiro, que eu ainda estou vivo, eu não morri, você vai ter direito a metade disso aqui, porque eu só tenho vocês dois. Quando eu e sua mãe morrer, você vai herdar a metade, mas agora não. Talvez ele tenha dito: meu filho, você não tem direito nessa herança ainda. E talvez isso tenha revoltado
Mas depois de ver os seus esforços, porque o pai não queria que o filho, ou queria perder a companhia daquele filho, o pai certamente insistia, porque não era só os valores morais, não era só o valor financeiro que ia ser desperdiçado, tinha o valor sentimental. Qual pai que não quer estar perto do filho? Qual pai que não gostaria que seus filhos não saíssem de perto nunca? E agora o filho saía de lugar para o mundo afora sem saber para onde. Talvez o pai insistisse tanto com ele, porque ele tinha um plano, como todo pai sensato tem. Eu quero ter meu filho comigo, eu vou dar a melhor orientação a ele, eu quero fazer ele um homem, eu quero que quando na velhice ele não aguentar mais, que ele assuma a administração da propriedade, eu quero ele no comando dos bens que eu adquirir, ou seja, eu quero prepará-lo para a vida e as suas dificuldades. E quando ele não teve outra saída, imagine o coração do pai que tentou, talvez por dias ou até por meses, inutilmente persuadir e convencer o seu filho a não tomar tal decisão e não ter outra saída. O pai, mesmo não sendo obrigado, mesmo não tendo nenhuma razão para isso, ele resolveu dar uma lição ao filho. Ele quis provar para o filho que ser acompanhado do pai ele não ia muito longe, ele não ia a lugar nenhum. E agora, faz um cálculo. O texto fala aqui em Lucas, e outra tradução fala que ele deu a metade, aqui fala que ele matou os dois, porque não que ele entregou essa parte é sua, essa parte é sua, não. Ele fez um cálculo de quanto valia tudo que possuía e entregou para aquele filho rebelde que estava querendo ir embora. Essa parte aqui é o que é a sua herança que eu estou te dando antecipado. Você não precisa, você não merece, você não tem direito, mas eu estou te dando. E eu imagino que, como qualquer pai, ele também entregou com uma série de recomendações. Cuidado, meu filho. Cuidado, que dinheiro é fácil para juntar, mas é mais fácil para esconder. Cuidado com os amigos, cuidado com isso, cuidado com aquilo. Ele deve ter dado um monte de recomendações, porque eu, como pai, você, como pai, falei. Deu ao filho valor que ele julgava ser a metade do seu patrimônio. Viu seu filho ir embora e numa frase, ele está indo embora até quando? Estou perdendo ele de vista até quando? Ele está indo para onde? Está indo para viver de que maneira? Será que algum dia eu vou vê-lo de novo? Eu imagino a cena de uma estrada comprida e uma curva no final, e aquele pai com as lágrimas no alpendre, na varanda da fazenda, olhando o seu filho passo a passo com um saco, uma bagagem, uma mala de roupa, de bagulho, de pertences, e indo a pé, e ele ali com o coração sangrando até virar na última curva. Eu imagino que aquele pai, certamente, deve ter ficado alguns dias com dificuldade para alimentar, para dormir. É provável que ele tenha até emagrecido. É provável que ele tenha acordado muitas vezes durante a noite ou as madrugadas, no período de chuva, e perguntando: meu Deus, onde está meu filho? Meu Deus, está frio, será que meu filho está agasalhado? Mas ele teve que viver ou deixar ele subir. Ele conheceu uma coisa interessante que estava no coração daquele pai. Ele não cansou de esperar
filho um dia voltasse. Ele não cansou de esperar. A parábola não diz quanto tempo. A parábola não fala se foi alguns meses, se alguns anos, mas deve ter sido bastante tempo. E o pai estava lá, filho, esperando. Ele acreditou sempre que um dia o filho voltaria. Amados, aquele pai certamente, eu não sei se ele sofreu mais ou sofreu menos que o filho, mas ele sofreu muito. E agora, esse filho vai, e nós vemos no texto que ele começa simplesmente a gastar. Aí aparece amigos, paga para todo mundo, presente para todo mundo, bebida para todo mundo, farra para todo mundo, orgia, baladas, e aí, enquanto tinha dinheiro, ele era rodeado de muitos amigos. Mas aí bateu uma fome na cidade, onde tira e não põe na cama, e de repente ele simplesmente começa a padecer dificuldade. Alguns pregadores, e eu chamo a sua atenção, abre um parênteses aqui, para chamar a sua atenção principalmente dos pregadores de televisão, das igrejas de templos também, mas principalmente de televisão. Tem muitos pregadores ensinando verdades que a Bíblia não diz, ensinando coisas como verdade que não são verdade, porque a Bíblia não diz. Eu ouvi há poucos dias alguém pregando na televisão dizendo que o filho pródigo comeu a comida que os porcos comiam. A Bíblia não diz isso. A Bíblia é muito clara aqui ao dizer que ele houve uma fome, verso 16 do capítulo 15. Ele desejava encher o estômago com as alfarrobas ou com a comida que os porcos comiam e ninguém deu nada. Ele desejava. Ele chegou a olhar os porcos, ele pegava a comida dos porcos e ia atrás dos porcos, jogava a comida e quando viu os porcos comendo, ele dava vontade de comer aquela comida, tanta fome que tinha. É isso que a Bíblia está descrevendo. A sua humilhação era muito grande. E ele caiu em si e não tinha outra saída. E fez a melhor coisa que ele fez. Decidiu voltar. E aí começa uma outra fase, outra etapa, outro comportamento, outros sentimentos invadindo o coração desse pai. Eu imagino que depois de meses ou anos, e o pai, toda a forma que tinha estava no apelo, de olho comprido, olhando na última curva. Eu imagino até, minha amiga tem muito fé, eu imagino até que de repente pontou alguém lá, é meu filho. Será que é meu filho? É meu filho? Não, não é meu filho, é o vizinho da fazenda assim. Ou um transeunte que passava por lá. Até que um dia voltou aquela pintinha lá no final da curva, foi crescendo, e foi enchendo de esperança, e quando chegou mais perto era o seu filho, e ele não se conteve, ele desce a escada do alpendre, ele sai correndo, e vai dentro da fazenda, e ele pula no pescoço. A Bíblia não fala que ele abraça, lançou-lhe ao pescoço, pula em cima dele e o agarra, abraçando um abraço profundo de amor fraterno. Imagina a emoção desse pai vendo seu filho de volta, ainda que descalço, maltrapilho, mal arrumado, magricelo, sem barbear, cabeludo, todo meio esquelético, todo judiado, porque é assim que a vida dele o fez. Mas sinta a emoção daquele abraço sentado, lágrimas descendo e falando baixinho no ouvido do filho: que bom que você voltou, que maravilha que você voltou, não esquenta a cabeça, nunca mais sai de perto de mim, pelo amor de Deus, fica comigo. E ele então chamou os empregados e mandou restituir joias, roupas, calçados, como ele tinha antes. Amados, ele promoveu uma festa para comemorar. Chamou amigos, vizinhos, familiares, e um outro irmão que estava trabalhando lá, e dele era uma outra propriedade longe, e à tarde ele veio, não sabendo nada que estava acontecendo. Quando ele ponta lá e chegou no terreiro, aproximando, que negócio
Vi, porém, este teu filho, verso 30, que desperdiçou os teus filhos, teus bens, ou melhor, voltando um pouquinho, verso 28, mas ele se indignou e não queria entrar. Então saiu o pai e insistia com ele, mas ele respondeu ao seu pai: olha, sigo-te há tantos anos sem nunca transgredir o teu mandamento, nunca desobedeci uma ordem, tudo só não fazer eu fiz, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este meu irmão que desperdiçou tudo, jogou tudo fora, gastou a toa lá. O senhor faz uma festa, não é justo. Olha a palavra que o pai dá no verso 31. Meu filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Você está comigo. Tudo que nós temos aqui, daqui a pouco é de vocês. É nosso isso aqui. O que é meu é seu. Repreendeu o filho, insistindo com ele, o convenceu a entrar. Esse filho não queria participar da festa, porque ele estava talvez com um pouco de inveja, com orgulho ferido, com o ego machucado, se sentindo um filho mais importante que o outro. O pai foi ao seu encontro para conscientizá-lo que para o coração de pai, tanto um quanto o outro vale a mesma coisa, é amar do mesmo jeito. O filho reclamou por de sentimentos ultrajados, ou seja, que ele foi menosprezado diante do outro, quando não é verdade. Mas o pai não abre o coração e diz que tudo que eles tinham conseguido já lhe pertencia, é direito dele. Eu quero agora, amado, convidar você a pensar comigo, transportando essa história para o campo espiritual. Será que não é a mesma coisa o relacionamento de Deus com o homem? Quando a Bíblia diz que todos pecaram e separados estão da glória de Deus, não é que Deus saiu do seu lugar, é o homem que pelo seu pecado saiu. Isaías 59, verso 2 diz: os vossos pecados fazem uma grande separação de vós do vosso Deus. Deus continuou no mesmo lugar, mas o homem se afastou, virou o filho pródigo desse pai espiritual. E assim como o pai da parábola, Deus continua esperando, dizendo: filho meu, dá-me o teu coração. Esse mesmo pai continua lá dizendo: vinde a mim, cansados, oprimidos, não importa como você está. Nem que se tiver, vai me arrebentado, quebrado, mas maltratado. Vinde a mim, eu vos aliviarei. Vem tomar comigo o meu jugo, tome de mim o meu jugo, que é suave, e o meu fardo é leve. E se vocês vierem, vai ter descanso para vossas almas. Esse pai continua do mesmo jeito. Deus continua sofrendo com a sua ira ou com a ira daquele que afastou da sua casa, da sua presença, assim como o pai da parábola. A Bíblia chega a dizer que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Ora, se não tem prazer, tem tristeza. Mas ao contrário, a Bíblia diz: preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos. Deus tem prazer quando um dos seus obedientes morre, sabe por quê? Que é mais um que vai morar com ele. Esse Deus que sofre também ao olhar para a terra e ver a ingratidão da humanidade. E eu lembro da crucificação, Jesus pendurado no morro, numa cruz, olhando lá embaixo uma multidão que de punho fechado gritava: crucifica, crucifica, crucifica. E eu imagino Jesus olhando e pensando no seu coração: aquele ali
foi a ingratidão. Olhar para baixo e ver pessoas, aqueles que têm alma só abençoada, agora devido à sua morte. Deus continuou sofrendo, porque cada vez que alguém sai da presença de Deus, dos caminhos de Deus, conhecendo a verdade de Deus e rejeita andar nela, viver nela, ele está dizendo exatamente, fazendo exatamente como o filho pródigo: eu vou cuidar da minha vida, eu vou viver sozinho, eu sei me guiar, eu vou dar conta do recado. E não vai. E Deus, como aquele pai experiente, sabia que a vida ia rolar tudo que tinha, e ele fez tudo. Deus sabe que você não tem saída, não tem direção, você não vai chegar no lugar nenhum. Assim como aquele pai, Deus também continua de braços abertos, esperando você de volta. Ele espera que você volte o mais rápido possível. Ele espera que você volte não muito judiado. Ele espera que você volte como aquele filho, volte andando com as próprias pernas. Mas se preciso for, ele vai te buscar. Amados, há algumas verdades na Bíblia que me preocupam ao olhar não só o rebanho que Deus me confiou pastorear, mas o povo de Deus de uma forma geral, a forma relaxada, a forma parcial de servir a Deus, o relativismo, essa falta de compromisso com a verdade de Deus, há verdades bíblicas que me preocupam. Quando Jesus, por exemplo, estava reunindo com a sua igreja, que é os 12, e Jesus disse: olha, vou falar para vocês uma coisa. Eu tenho outras ovelhas que não estão aqui nesse aprisco. Eu mesmo as arrebatarei. Irmãos, isso é sério demais. Isso é profundo demais. Sabe o que é isso? Primeiro, quando Jesus salva alguém, ele salva uma vez só. Jesus não salva a mesma pessoa 2, 3, 4 vezes. Desculpa, irmão, mas a igreja de pastores pregando que se você está na igreja, tem comunhão, lá de pé com Deus, você está salvo. Se você desviou, foi para o mundo, perdeu a salvação, tem que levantar a mão, entregar a sua vida a Jesus, receber Jesus de novo, volta para a igreja, foi escolhido de novo, caiu de novo. Não! A salvação foi uma só vez, porque Jesus morreu uma só vez. Jesus não te deu e não nos dá salvação parcial, temporária, com data de validade, é salvação eterna. A diferença é que às vezes alguém que está no reino é salvo por Cristo Jesus, mas cai no laço de Satanás, na armadilha do diabo e sai da presença de Deus. A esses que Jesus se referiu aos discípulos que não estavam a Cristo, e se não voltar por si mesmo, ele, Jesus, vai buscar. E a forma de buscar, que ele falou, eu mesmo arrebatarei. Eu gosto sempre de lembrar, explicar o que é arrebatamento. Imagina que eu vou para Valadares e uma determinada curva eu dou a continuada e passo direto. Estou lá uns trocentos tombos, carro virou um bagaço, Deus me protegeu pela misericórdia. E aí alguém viu eu consegui chegar arrastando no asfalto, ou alguém viu e parou atrás de mim e tá aquele alvoroço, aquela carrinha e ambulância e polícia, não sei o quê. O último ato é um guincho, um carro específico, para no asfalto, se prepara, posiciona, desce alguém desenrolando um cabo de aço, lá no buraco, lá embaixo, dezenas de metros, o carro todo esbagaçado, quebrado, marra bem amarrado, sobe, aciona uma alavanca com um motor violento, e aquele carro que está lá não tem querer. Ele vem inteiro, vem um pedaço, batendo nas pedras, quebrando o ar, batendo o rampo, mas ele vem. Isso é arrebatamento. Amados, eu lamento dizer isso. Eu não quero te pressionar, mas eu já vi muitas pessoas como o filho pródigo não quiseram voltar e foi buscado por Deus de forma dolorosa. Eu já vi muitas pessoas voltando para a igreja, voltando para o Senhor,
sem perna, sem braço, com câncer, desenganado, voltando para morrer, mas voltar. Então eu gostaria que você está conosco nessa noite. Você não agisse em nenhum momento como filho pródigo. Não espera, ou pelo menos se você está na situação que ele esteja, você pelo menos volte de qualquer tempo para Deus, para o Pai. Não espere te buscar, não vai ser legal. Finalmente, aquele pai recebeu o filho com uma festa. A Bíblia nos diz que a festa do céu, quando um pecador se arrepende. A Bíblia nos diz que uma alma, uma só, vale mais que o mundo inteiro. Tanto a minha quanto a sua, qualquer uma alma vale mais que o mundo inteiro. A Bíblia diz que Jesus veio buscar e salvar o que estava perdido. A Bíblia nos diz que Jesus tomou sobre ele os nossos pecados, o meu e o seu, para que eu e você pudéssemos ser livres da condenação do inferno. Porque no momento que eu peco, você pega, contraímos uma dívida com Deus. E se não tivermos o perdão dos pecados, essa dívida é uma dívida antiga. Ela está lá, ela existe, está para ser cobrada. Mas no momento que o sangue de Jesus purificou todo o pecado, nem eu nem você devemos mais nada a Deus. Isso é salvação eterna. Temos que voltar, amados, antes que seja tarde demais. Eu já contei algumas vezes uma história. Deixa eu lembrar. Eu disse hoje na classe da doutrina de manhã que nos acompanham aqui nessa igreja há quase 19 anos. Aí vem às vezes diz assim: pastor, repete demais. Mas eu falo assim: você está aqui há 19 anos, você já ouviu muita coisa que talvez quem está aqui nessa noite não ouviu. E se tiver uma pessoa que não ouviu e ouviu e for edificada na unção do Espírito, já valeu a pena. Uma certa jovem tinha uma certa conferência numa igreja na cidade, e uma jovem da igreja convidou uma jovem muito rebelde, amiga dela da escola, do trabalho, não sei, mas muito rebelde. E a certa conferência começava quinta, noite, sexta noite, domingo à noite. Quinta noite, aquela amiga rebelde foi com a amiga dentro da igreja, participou de todo o culto, louvor, música, mensagem, gostou demais. E quando o pastor fez o apelo, no final ele perguntou: quem quer entregar sua vida a Jesus, fazer tomar uma decisão pública que receber Jesus como Senhor e Salvador? Levanta sua mão. A colega perguntou: você vai levantar a mão hoje? Não, amanhã eu levanto. Na sexta-feira ela voltou e novamente gostou demais, muito gostoso, a unção de Deus. E tal, quando o pastor fez o apelo, ela demorou um pouquinho, outras pessoas levantaram. A colega crente cutucou nela assim: vai levantar a mão? Não, amanhã, no sábado. E quando chegou no sábado, novamente, outro culto abençoado, outro assunto, outra mensagem, outra descida do céu naquele lugar. E aí, quando veio o apelo, novamente ela titubeou e ficou quieta, não levantou a mão. Outras pessoas levantaram. A colega de novo: você disse que ia levantar a mão hoje, não vai levantar? Ele disse: olha, eu não vou levantar, mas estou a minha palavra. Amanhã, noite, domingo, é o encerramento. Quando o pastor fizer o apelo, a minha mão vai ser a primeira a ser levantada. Terminaram o culto, foram embora, tal, leve, feliz. Só que aí aquela moça pensou o seguinte: vai ser a minha última noite no mundo. Amanhã à noite, quando eu chegar na igreja, vou entregar a minha vida a Jesus. E dali para frente, Ele vai conduzir a minha vida. Nunca mais eu vou fazer nada disso que eu faço. Então, já que Satanás soprou na sua mente, seu ouvido, e disse: já que é a última noite, eu vou aproveitar bastante hoje. É a minha despedida. E foi.
horas da noite, saiu, tomou banho, ficou preparado, saiu e fez tudo que tinha o costume fazer. E vindo a quase amanhecendo, estou mergulhando, bebeu, trocou, prostituiu, mentiu, fez tudo que tinha direito, ou achava que devia fazer e fazia sempre. Quando vindo a quase amanhecendo, um táxi deixou no portão da sua casa. E quando ela estava meio às 11, pegando da bolsinha a chave para abrir o portão, veio um carro em alta velocidade, totalmente descontrolado, dirigido por uma pessoa que estava na mesma condição que ela. Passou por cima daquela jovem, transformando ela em pedaços. A pergunta é, ou a afirmação é, no domingo à noite, ela não estava lá para levantar a mão. Ela deixou a quinta para a sexta. Ela deixou sexta para sábado. Ela deixou sábado para domingo e não teve domingo na sua vida. Essa é a situação de muitos filhos como esse, chamado de pródigo, que insistem em não voltar para o Pai. Eu não estou dizendo que isso vai acontecer com você, mas também não posso garantir que você amanhã esteja vivo. E você sabe tanto quanto eu que não temos essa certeza. A pergunta então é: por que deixar depois? Se o risco é muito grande. Amados, aquele pai sofreu muito e ficou tão feliz que passou por cima de uma série de princípios. Ele podia ter dado um esculacho, dado uma série de repreensão, repreendido fortemente seu filho, mas não, ele esqueceu de tudo, passou por cima de tudo que o filho tinha feito de errado. A reclamação do filho mais velho em casa, ainda que procedesse, ele esqueceu de tudo. É a mesma coisa que o pai espiritual faz, Deus. Deus diz a você nesta noite: aquele que vem dele, dos teus pecados me lembrarei jamais. Ele diz na sua palavra que ele não leva em conta o tempo da ignorância. O que é ignorância? Nada mais, nada menos que falta de conhecimento. Então, se você não tinha conhecimento dessas verdades, ele não vai levar em conta o pecado que você cometeu até hoje, mas agora você tem, agora você sabe. Eu não vou pedir você para levantar a sua mão. Não vou pedir você para vir aqui à frente. Mas a Bíblia diz: se hoje ouvirdes a minha voz, não endureçais o vosso coração. Que Deus possa abençoar a sua vida. Seja você quem for, com a fé que for, criado na igreja que for, evangélico ou não, não importa quem você é, com muito pecado, com pouco pecado, com muito pecado perdoado, com nenhum pecado perdoado, não importa. Se você vir a esse Pai, Ele continua de braços abertos, querendo fazer festa para te receber. Mas se você não vier, ou Ele pode te buscar de uma forma muito triste, muito sofrida, ou você pode até não ter chance de encontrar mais. É tudo que aquele pai queria, ter um filho de volta. Pai querido, ao encerrar o culto dessa noite, eu tenho certeza que o Espírito está neste lugar. Eu tenho certeza que podemos sentir a tua presença aqui. Pai, eu tenho certeza que no silêncio que se faz neste momento, o Senhor está ouvindo pedidos de perdão, explicações e desculpas, verdadeiras ou não, porque o Senhor conhece a nossa. O Senhor está dando a cada pessoa que a oportunidade de abrir seu coração e confessar o seu pecado ao Senhor e voltar a ti. Deus querido, tome cada um das suas mãos,
principalmente aqueles que nos visitam ou aqueles que estão aqui nessa noite e não têm ainda a certeza absoluta da salvação em Cristo Jesus. Que eles possam ser tocados pelo Espírito Santo do Senhor. E que o Teu Espírito os guie no endireitamento dos seus caminhos e veredas, para a glória do Teu nome. Eu te oro em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amados, antes de encerrar, eu quero mais uma vez agradecer cada pessoa, cada irmão, cada visitante. E, como eu disse, vou melhor dizer, para que as irmãs vão ao culto amanhã às 5h30 na casa da nossa irmã Nazarina. Não fiquem preocupados, pode ficar tranquilo. Às 5 horas vai ter um carro aqui na porta da igreja para levar as irmãs, como eu ia fazer. Ok? Então, às 5 horas nós moramos nas mediações, pode estar aqui, vai ter alguém no carro aqui, 5 horas da tarde, para levar as irmãs para o culto da MCA na casa da Santa Nazarena. Que Deus em Cristo abençoe sua vida, em nome de Jesus. E ao terminarmos, vamos lá para a cantina, vamos confraternizar. Que Deus abençoe você. Amém.